Olá, pessoal, vamos para mais uma aula agora, ok? A gente vai falar agora sobre suspensão, olha aqui, ó, suspensão do contrato de trabalho. Que é muito importante vocês nunca mais esquecerem sobre a suspensão do contrato de trabalho. O empregado não trabalha e ele não recebe. Olha aqui, ó, não vai trabalhar, não trabalha e não recebe o seu salário. O maior exemplo da suspensão do contrato de trabalho é a suspensão disciplinar. Quando o empregado comete uma falta, o empregador pode aplicar a suspensão disciplinar, onde o empregado não vai trabalhar e não vai receber, ok? Então a gente está numa situação de suspensão do contrato de trabalho, aonde há a paralisação temporária dos seus principais efeitos. Qual é o principal efeito do contrato de trabalho? Trabalhar, logo receber. Mas se eu estou de suspensão disciplinar, eu não estou trabalhando e eu não estou recebendo. Portanto, o meu contrato está suspenso. Então, se trata de um caso de suspensão do contrato de trabalho, ok? Tudo certinho aqui? Então, agora nós vamos para a interrupção do contrato de trabalho. Aqui, ó. Aqui, o empregado não trabalha, porém ele recebe o salário, certo? Que é o caso, por exemplo, quando a gente está de férias, que a gente não trabalha, porém a gente recebe o nosso salário, certo? Eu vou dar um exemplo que cabe aqui nas duas situações, na suspensão, quando o empregado não trabalha e não recebe, e aqui quando ele não trabalha e recebe. Qual é o exemplo, professora? O aborto. Se o aborto for um aborto criminoso, a empregada não vai trabalhar e não vai receber. Se ele for um aborto espontâneo, ela não vai trabalhar e ela vai receber o salário dela. Ela tem direito a uma licença e essa licença dura 14 dias. Então, é um caso de interrupção. Então, só para finalizar essa parte da aula, suspensão. Como que é? Não trabalha e não recebe. Interrupção. Não trabalha, porém recebe. Ok? Agora a gente vai para a próxima aula, ok? Vamos lá, pessoal. Dando continuidade, tá? Vamos só relembrar o que é suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Então, na suspensão do contrato de trabalho, a pessoa não recebe e não trabalha. Na interrupção, a pessoa trabalha e não recebe. Então, de novo, suspensão do contrato de trabalho. Eu não trabalho e eu não recebo. Na interrupção do contrato de trabalho, eu não trabalho e eu recebo. Há vários casos de interrupção. O que é interrupção de novo? Eu não trabalho, porém eu recebo. Então, esses casos a gente encontra muito nas faltas ao serviço. Existem faltas, olha aqui, ó, faltas ao serviço. São faltas justificadas. São as faltas que o empregado pode faltar, que o salário dele não vai ser descontado, ó, sem prejuízo da remuneração. Essa falta, quando ela é justificada, o empregado recebe a remuneração do dia ou dos dias, bem como a remuneração do repouso semanal, não sofre qualquer desconto, também não sofre desconto nos dias de duração das férias, ou seja, elas são justificadas. Então, quando eu faço uma falta ou quando eu cometo uma falta justificada, eu não sofro qualquer prejuízo. Quando a falta ela é injustificada, eu sofro todas as consequências acima mencionadas podem ser aplicadas. Ou seja, eu não recebo os dias que eu faltei, eu não vou receber meu descanso semanal remunerado e eu posso sofrer abatimento nos meus dias de férias. Então vamos lá, faltas justificadas. Eu não trabalho, eu recebo meu descanso semanal remunerado e eu recebo minhas férias, os dias de férias de forma integral, ou seja, os 30 dias.
Aonde está as faltas justificadas? No 443 da maravilhosa CLT. No próximo slide a gente vai estudar uma por uma, ok? Vamos para o próximo então, pessoal. Então vamos lá, pessoal, ó. Dando continuidade lá da interrupção e da suspensão do contrato de trabalho, lembrando, a suspensão você não trabalha e não recebe, e na interrupção você não trabalha, porém você recebe, ok? Então, um dos maiores casos de interrupção do contrato de trabalho são as faltas justificadas ao serviço, que são aquelas faltas que estão previstas no artigo 473 da maravilhosa. Então, você vai abrir o 473 da CLT agora e vai acompanhar comigo, que eu vou explicar uma por uma, ok? Então, abre aí o 473 da maravilhosa. Primeiro caso previsto no 473 da maravilhosa. 2 dias, olha aqui, ó, 2 dias consecutivos, ou seja, dias corridos, tá? Então, 2, que horrível esse risco. 2 dias consecutivos ao falecimento. Nossa, ficou pior ainda. Ao falecimento. De quem, professora? Do cônjuge, dos ascendentes. Quem são os ascendentes? Pessoas que vieram antes de você. Infelizmente, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu bisavô, sua bisavó, se você tiver tetravó, quatravó, não importa, não tem limite. Quem mais, professora? Os descendentes, são as pessoas que vieram depois de você. Então, infelizmente, seu filho, seu neto, seu bisneto, todo mundo que veio depois de você também, aqui também não tem limite, tá? O irmão ou a irmã, claro, que aqui tá no masculino, mas tanto faz o irmão como a irmã, ou pessoa que você declara na carteira de trabalho e previdência social que vive sobre a sua dependência econômica. Aqui, um dos principais exemplos citado na doutrina, às vezes é uma tia que você colocou como dependente, às vezes um enteado que você colocou como dependente. Se por algum motivo alguma dessas pessoas vier a falecer, você pode faltar 2 dias, que não vai ser descontado os seus dias, esses dias, nem o descanso semanal remunerado e nem vai sofrer abatimento nos dias de férias, ok? Próximo exemplo, professora, previsto lá no artigo 473 da maravilhosa. 3 dias consecutivos também, em virtude do casamento. Então, você casou 3 dias para você curtir a lua de mel, ok? Então, aqui é outro exemplo, ó. Outro exemplo. Um dia, olha bem a observação, na primeira semana, quando ocorre o nascimento do filho, certo? Então, na primeira semana, quando o bebê nasce, você tem direito a faltar um dia, só que é na primeira semana. A doutrina cita o exemplo aqui para registrar a criança, tá? Esse exemplo hoje está meio defasado, porque a maioria das santas casas já tem o próprio registro. A criança às vezes já sai registrada da Santa Casa, tá? Mas isso não muda o direito, ok? Então, tá aqui, ó, um dia na primeira semana para registrar o filho, ok? Um dia, olha outro exemplo que legal. Um dia a cada 12 meses, em caso de doação de sangue devidamente comprovado. Então, eu doei sangue, professora, eu posso faltar um dia a cada 12 meses. Para a doação de sangue, aqui tem um detalhe, ó, voluntária, voluntariamente e comprovado. Então, eu doei sangue, foi de forma voluntária? Sim, né, pessoal? Por favor. E eu comprovo isso, então eu posso faltar um dia, presta atenção, um dia a cada 12 meses. Mas, professora, eu doei mais que uma vez no ano. Eu doei a cada, acho que homem pode doar a cada 3 meses e mulher a cada 4 meses. Então, no ano eu doei 2 vezes, professora. Eu vou faltar 2 vezes? Não, vou faltar só uma vez. Uma vez só a cada 12 meses. Por quê? Porque senão vai ter gente que vai doar sangue e a cada 3 meses vai querer faltar, certo? Então, a lei deixou só uma vez a cada 12 meses. Muito bem, próximo exemplo lá do 473.
2 dias, olha aqui, ó. Aí aqui muda, olha aqui a diferença. Consecutivos, eu vou até marcar de outra cor. Ou não, olha aqui. Aqui tá, consecutivos ou não, para fazer o alistamento eleitoral no termos da lei eleitoral. Então, 2 dias consecutivos ou não, para você fazer seu alistamento eleitoral. Então, vamos lá. De novo, todos os exemplos, para ficar bem claro, certo? 2 dias em caso de falecimento, 3 dias para casa para aproveitar a lua de mel, 1 dia na primeira semana que a criança nasceu, que o filho nasceu, 1 dia a cada 12 meses, no caso de doação de sangue voluntária e comprovada, e 2 dias consecutivos ou não para fazer o alistamento eleitoral, ok? Vamos para o próximo slide, beleza? Até daqui a pouquinho. Vamos lá, pessoal, dando continuidade aos exemplos, tá? Do 473 da Maravilhosa. Vamos para mais exemplos. Então, aqui, ó. O tempo que se fizer necessário, né? Para cumprir as exigências do serviço militar. Isso aqui é mais para os meninos. Então, qual o tempo que foi exigido de você para cumprir as exigências do serviço militar? Esse tempo que você ficou lá, seja 1 dia, 2 dias, 3 dias, não pode ser descontado de você, ok? Então, tempo que for necessário, que for fundamental para você cumprir com as suas obrigações do serviço militar, ok? Aqui tem a lei, depois se vocês quiserem ler, tá? Lei de serviço militar, ok? Aqui embaixo é outro exemplo, vou trocar a cor. Vou colocar muito mais forte aqui, ó. Aqui a gente vai cuidar agora do vestibular. Toda vez que um empregado for prestar um vestibular para nível superior, aqui, ó, nível superior, ele tem que comprovar, aqui, ó, comprovar que ele vai realizar um vestibular, tá? Então, aí é o tempo necessário para ele realizar o vestibular para o nível superior também. Esse tempo que for necessário, os dias em que ele estiver prestando essa prova, 1 dia, 2 dias, meio-dia, esses dias também não serão descontados dele, tá? É outro exemplo de falta justificada. Outro exemplo também, o tempo que se fizer necessário para comparecer em juízo, ou seja, para ser um exemplo nosso aqui, testemunha. Qual o tempo necessário para eu ser testemunha, professora? Então, eu vou ser testemunha hoje às 14 horas. Então, eu vou trabalhar até às 13h30, vou na audiência, saio da audiência às 15 horas e volto a trabalhar. Como a gente aqui do interior, tudo é muito perto, então eu trabalho antes de ir para a audiência. Audiência às 14 horas, eu trabalho até às 13h30, certo? Vou para a audiência, saio da audiência às 15 e volto a trabalhar até às 18 horas, porque é o tempo que fizer necessário. Não tem justificativa para eu faltar antes e para eu faltar depois, nada disso. Eu trabalho aqui e só fico lá na audiência no tempo que for necessário. Se for uma audiência fora da cidade que eu moro, professora, por exemplo, em Campinas, aí tudo bem. O tempo que você vai gastar para ir, o tempo que você ficar na audiência, que é esse tempo aqui, ó, e o tempo que você vai gastar para voltar, beleza? Aí vai 1 dia, 2 dias, tudo certo? Também não vai ser descontado, porque você está prestando um serviço à justiça, sendo uma boa testemunha, ok? Agora nós vamos para o próximo slide da continuação, ok? Vamos lá, pessoal. Então, mais exemplos agora sobre faltas justificadas. Então, vamos aqui para esse exemplo. Esse exemplo aqui é dos representantes de entidades sindicais. Os representantes como presidente do sindicato, vice-presidente, que tiver que participar de reunião oficial em organismos internacionais. Agora, outro detalhe, o Brasil tem que ser signatário, ou seja, ser membro desse organismo internacional, por exemplo, igual à Organização Internacional do Trabalho. Se o presidente ou o vice-presidente ou os representantes do sindicato tiverem que participar de reunião dos órgãos oficiais desses organismos, ele pode faltar sem ter o desconto do dia dele. Então, tá. Então, eu sou presidente do sindicato,
fui convidada para participar de uma reunião na Organização Internacional do Trabalho para debater o trabalho infantil. E o Brasil faz parte desse tratado. Ok, eu posso faltar do meu serviço o tempo que for necessário, ok? Essas 3 hipóteses aqui, ó, são praticamente tudo reforma trabalhista, ok? Então tá, primeira hipótese que surgiu com a reforma trabalhista. 2 dias para acompanhar em exames médicos, em consultas e exames médicos durante o período da gestação da esposa ou da companheira. Então, os maridos agora, eles podem se ausentar do serviço por 2 dias para acompanhar as esposas nas consultas médicas e nos exames complementares, como, por exemplo, ultrassom. Isso aqui é reforma, tá? Foi uma alteração que teve deste artigo. Então, 2 dias para acompanhar a esposa nas consultas médicas, né? E nos exames complementares, como, por exemplo, ultrassom, exame de sangue, aí vai depender do qual fase da gravidez você vai querer faltar para poder acompanhar a sua esposa, ok? 1 dia, olha aqui, ó, 1 dia, isso aqui eu achei pouco, viu, pessoal? 1 dia, de modéstia à parte, para acompanhar o filho até 6 anos em consulta médica. Então, a mãe ou o pai pode faltar para acompanhar o filho até 6 anos de idade em consulta médica. Então, se você tem um filho de 4 ou 5 anos e ele precisa de uma consulta médica, você pode faltar 1 dia por ano. Na minha modesta opinião, achei pouco, 1 dia para acompanhar o filho até 6 anos, ok? Bom, isso aqui é mais inovador ainda e também foi um ótimo ganho. 3 dias a cada 12 meses de trabalho para participar de exames preventivos contra o câncer devidamente comprovados. Então, em caso de realização de exames preventivos contra o câncer. Então, por exemplo, mulher, um homem, ele pode faltar até 3 dias a cada 12 meses do trabalho para a realização de exames preventivos do câncer, certo? Aí a gente tem as campanhas como o câncer de mama, o câncer de próstata e todos os outros tipos de câncer. Então, aí pode faltar até 3 dias. Então, de novo, aqui é o organismo, aqui é a parte sindical, participa de reuniões em organismos internacionais, que o Brasil seja signatário, seja faça parte, ok? Aqui, para acompanhar a esposa durante a gestação em consulta médica. Aqui, para acompanhar o filho em consulta médica. E aqui, para fazer exames preventivos, ok? Então, essas são as faltas previstas no artigo 473 da maravilhosa CLT. Vocês vão ler o artigo 473 e depois a gente vai tirar todas as dúvidas, ok? Até a próxima aula. Um abraço, pessoal!